No JBN de hoje, você vai ver que o ministro da Saúde voltou a comentar a dificuldade para comprar equipamentos indispensáveis no combate ao coronavírus. E ele voltou também a recomendar o isolamento social. E o governo anunciou a liberação do saque de até R$ 1.045 das contas ativas e inativas do FGTS. O pagamento deve começar em junho. E nós ainda vamos dar um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. E a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 9 de abril. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a pedir cautela e atenção das pessoas para o isolamento social. A medida é fundamental para que o sistema de saúde tenha tempo de se preparar para enfrentar o pico da pandemia de Covid-19 no país. O ministro apresentou ao presidente Jair Bolsonaro o plano de ações que vem sendo colocado em prática para enfrentar a doença. Além disso, eles também falaram sobre as alternativas que serão colocadas em prática nos próximos dias. O ministro voltou a falar sobre as dificuldades para adquirir equipamentos importantes para combater o coronavírus, como respiradores, por exemplo. As compras na China estão praticamente todas elas não se confirmando. Nós tínhamos uma compra confirmada, assinada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores. Ela teria 30 dias e isso ela poderia chegar no 30º dia e falar que não iria conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade, estamos abrindo outro processo de compra. Uma alternativa é favorecer a produção nacional dos respiradores. Nós temos basicamente 4 empresas que produziam uma pequena quantidade de respiradores, uma capacidade de produção bem limitada, obviamente não iria conseguir. Uma delas, eu vou citar o nome, que é a Magna Média, ela tinha capacidade de produzir 400, 500 respiradores até o fim do ano. Nós a redimensionamos, conseguimos que a indústria de outras áreas, uma enorme força-tarefa, foi feita. Mandetta voltou a falar que as medidas de isolamento social estão dando efeito. Com elas, os estados têm tempo de preparar o atendimento para os períodos mais agudos da pandemia. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem. Outro assunto que vem provocando dúvidas nas pessoas é com relação ao uso da cloroquina. O ministro destacou ainda que não existe conhecimento científico para a indicação do remédio de forma ampla. Mandetta reforça que o Ministério da Saúde só recomenda para pacientes em estado crítico e grave. Será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? E uma nova medida anunciada pelo governo libera saques de até um salário mínimo das contas do FGTS para os trabalhadores. 60 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a medida. Os saques começarão em 15 de junho e vão até o dia 31 de dezembro. O governo quer manter a injeção de dinheiro na economia depois do pagamento do auxílio emergencial. O limite para o saque é de R$ 1.045. O desbloqueio vale para as contas ativas e inativas. O pagamento significa mais 36 bilhões de reais circulando, o que deve, entre outras coisas, segurar o PIB e manter empregos. Segundo a equipe econômica do governo, a medida não vai aumentar o rombo nas contas públicas, já que o dinheiro é do trabalhador. Não representa uma nova despesa, é diferente de outras despesas associadas a medidas legítimas e justificáveis que nós já fizemos. Essa ainda tem uma característica positiva de não impactar o nosso déficit primário, que já
temos, em termos de esforço adicional, um valor próximo a 4% do PIB. Todos os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS podem fazer o saque. O dinheiro vai ser automaticamente separado da conta do FGTS do trabalhador. O calendário e os critérios para o pagamento ainda não foram divulgados pela Caixa. O valor que não for retirado até o fim do prazo será devolvido para a conta do trabalhador automaticamente. E agora nós vamos dar um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O saldo de mortes em 24 horas na Espanha caiu depois de 2 dias consecutivos de alta. O país registrou 683 óbitos em 24 horas. As novas infecções também caíram, mas ainda são maiores do que o número diário de recuperados. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou ao parlamento que os mais recentes dados sobre o novo coronavírus são encorajadores e que o país está próximo do início de um declínio da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde do país, mais de 15.200 pessoas morreram desde o início do surto. E no Japão, a governadora de Tóquio defende um isolamento mais severo contra o coronavírus. A proposta é de que seja determinado o fechamento de vários estabelecimentos. A medida, porém, desagrada o primeiro-ministro do país. Por enquanto, o Japão está em estado de emergência, com duração inicial de 1 mês para Tóquio e outras 6 regiões do país, na tentativa de combater o coronavírus. Mas o estado de emergência não permite que as autoridades imponham um isolamento severo, como acontece em outros países. Em todo o mundo, mais de 4 bilhões de pessoas em quase 100 países ou territórios são forçadas ou incentivadas por autoridades a permanecerem confinadas em suas casas para combater a propagação do novo coronavírus. O número representa cerca de 52% da população do planeta. Na maior parte dos casos, ainda é permitido deixar as casas para trabalhar, comprar itens básicos e cuidar da saúde. E a União Europeia está elaborando regras comuns para o uso de aplicativos de celular para rastrear a disseminação do coronavírus. Os países que compõem o bloco ainda precisam pensar em regras que levem em conta as questões de privacidade. A estratégia coordenada foi criada depois que vários países da região lançaram vários aplicativos, o que gerou confusão e críticas de ativistas para as questões de privacidade. A Itália estima que poderá suspender gradualmente algumas das medidas de restrições em vigor para conter a pandemia até o fim de abril. O primeiro-ministro afirmou que, para isso acontecer, a disseminação precisa continuar a diminuir. Ele alertou ainda que o país não pode baixar a guarda e que as restrições só deverão ser amenizadas gradualmente. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai conferir a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Para atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, as paróquias suspenderam as missas com a presença de fiéis. Mas pela internet, as celebrações continuam. Veja na reportagem. Os fiéis espalhados pelo mundo todo estão sendo orientados a evitar as aglomerações em todos os lugares. E dentro da casa de Deus não poderia ser diferente. O clima de devoção, adoração, está fazendo falta para muitos corações. É um momento de agonia que muitos encontrariam na igreja o seu acalento. Respeitando as orientações dos responsáveis pela saúde pública, as igrejas por todo o Brasil estão realizando ações para minimizar esta distância. E agora você vai acompanhar algumas que separamos. A paróquia São João Batista, que fica em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, levou para mais perto dos devotos o Santíssimo exposto. Em uma caravana pelas principais ruas do setor, os devotos saíram das suas casas para adorar. Depois, ele foi estrategicamente colocado na porta da igreja para que as famílias dentro do carro pudessem ter um momento particular de adoração.
O espaço de fé da igreja não poderá ser usado nas próximas semanas, mas na rua, o povo de Deus deu uma linda demonstração de fé. Na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Tubarão, Santa Catarina, os párocos pediram para os fiéis mandarem fotos das famílias. Foi um sucesso. Eles imprimiram e distribuíram nos bancos da igreja. Ficou muito bonito. Em Umas, que fica a 40 quilômetros de Trindade, na paróquia Santo Antônio, as pessoas também foram às ruas para poder adorar o Santíssimo. No Santuário Sagrada Família, em Goiânia, a ideia foi colocar para adoração o Santíssimo voltado para a praça, que fica bem ao lado do santuário. Durante todo o dia, as pessoas passaram por ali para os seus pedidos e agradecimentos. E para encerrar, na paróquia Nossa Senhora da Assunção, que também fica em Goiânia, a ideia foi um pouco diferente. A igreja, que sempre fica bem cheia de fiéis, desta vez ficou cheia de camisas. Cada família escreveu uma mensagem em uma camisa e elas foram distribuídas por todo o espaço. E na celebração, o padre Marcos Rogério, que tem o costume de interagir com os devotos, não mudou a prática e ficou rodeado por cadeiras e camisas. São cenas que ficarão para sempre na nossa memória, pois por respeito às recomendações dos profissionais de saúde, estaremos momentaneamente separados do calor humano da igreja, o que é bem diferente de estarmos longe do Pai Eterno. E agora é momento de falar sobre as notícias do Vaticano. Por isso a gente chama o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Como o Papa Francisco está vivendo a crise causada pelo Covid-19? E como se preparar para viver o depois? Francisco respondeu a essas perguntas feitas pelo escritor e jornalista britânico Austin Irvine. Gostaria de repartir com vocês algumas respostas do Santo Padre. Na primeira pergunta da entrevista, o jornalista pede ao Papa como ele vive a pandemia e o isolamento. A Cúria, explicou Francisco, busca trabalhar em continuação, viver normalmente, organizando-se em turnos para que nunca tenha muitas pessoas juntas. Muito bem pensado isso. Mantemos as medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Aqui na Casa Santa Marta, disse Francisco, temos 2 horários para o almoço, para atenuar o afluxo dos residentes. Cada um trabalha no seu escritório ou em casa com instrumentos digitais. Todos trabalham. Ninguém fica no ócio. Como eu vivo espiritualmente? Rezo, diz Francisco, mais ainda, porque acredito que devo fazer assim. E penso nas pessoas. Preocupa-me isso. As pessoas. Pensar nas pessoas me ajuda, me faz bem, me subtrai ao egoísmo. Obviamente tenho os meus egoísmos. Na terça-feira recebo o meu confessor. Então que coloco no lugar esse tipo de coisa. Penso nas minhas responsabilidades atuais e no que acontecerá depois. Na segunda pergunta, o jornalista falou sobre a obra literária Os Noivos, de Alessandro Manzoni, ambientado no tempo da peste de 1630 em Milão. O livro descreve o comportamento de vários eclesiásticos e perguntou como o Papa vê a missão da Igreja neste momento. O cardeal Federico, responde Francisco, é um verdadeiro herói da peste em Milão. Todavia, há um capítulo que diz que passava saudando as pessoas, porém, fechado em uma liteira, talvez por trás da janelinha, para se proteger. O povo não gostou daquilo. O povo de Deus precisa do pastor ao seu lado, que não se proteja demais. Hoje o povo de Deus precisa do pastor muito próximo de si, com abnegação daqueles capuchinhos que faziam isso. A criatividade do cristão deve se manifestar, diz ainda Francisco, em abrir novos horizontes, abrir novas janelas, abrir
transcendência para com Deus e os homens e deve se redimensionar em casa. Não é fácil ficar fechado em casa. Recordo-me de um verso da Eneida que, no contexto de uma derrota, dá o conselho de não desistir. Preparem-se para tempos melhores, porque, naquele momento, isso nos ajudará a recordar as coisas que aconteceram agora. Cuidem-se bem para um futuro que virá. Essas são algumas das respostas do nosso Papa Francisco. Nos fará bem olhar o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. É aquele que não aponta o dedo contra ninguém, mas abre os braços para todos. Foi o que disse o Papa Francisco na catequese de ontem, quarta-feira, durante a audiência geral na biblioteca do Palácio Apostólico, como nas semanas passadas, sem a presença dos fiéis. Nessas semanas de apreensão por causa da pandemia que está fazendo o mundo sofrer, entre as muitas perguntas que nos fazemos, também pode haver perguntas sobre Deus. O que Ele faz diante de nossa dor? Onde está quando tudo dá errado? Por que não resolve os problemas rapidamente? Com essas palavras, o Papa Francisco iniciou ontem a sua catequese. Segundo o Papa, a narração da paixão de Jesus, que nos acompanha nesses dias santos, nos ajuda, pois nela se concentram muitas perguntas. O povo, depois de acolher Jesus triunfante em Jerusalém, se perguntava se ele finalmente libertaria o povo de seus inimigos. Esperava um Messias poderoso e triunfante com a espada. Em vez disso, chega um homem manso e humilde de coração, que convida à conversão e à misericórdia. Aquela mesma multidão que antes gritava Hosana, o filho de Davi, agora grita crucifica-o. Aqueles que o seguiram confusos e assustados, o abandonam. Pensaram, se o destino de Jesus é esse, o Messias não é ele, porque Deus é forte e invencível. O Papa então disse que, se continuamos a leitura da paixão do Senhor, encontramos um fato surpreendente. Quando Jesus morre, o centurião romano, que era um pagão, que o viu sofrer na cruz, o ouviu perdoar a todos e tocou com as mãos o seu amor sem medida, confessa. De fato, esse homem era mesmo Filho de Deus. Para nos libertar dos preconceitos sobre Deus, olhemos o crucifixo e depois abramos o Evangelho. Nesses dias, disse o Papa, todos em quarentena, em casa, fechados, tomemos essas duas coisas em mãos. O crucifixo, vamos olhá-lo, e abramos o Evangelho. Isso será para nós, digamos assim, como uma grande liturgia doméstica. Crucifixo e Evangelho. Não se esqueça, disse o Papa. A liturgia doméstica será essa. E desejou a todos uma boa Semana Santa e uma feliz Páscoa. Na missa de ontem de manhã na Casa Santa Marta, Francisco rezou ao Senhor a fim de que toque o coração dos que se aproveitam daqueles que se encontram necessitados nessa crise causada pela pandemia de coronavírus. Na homilia falou da traição de Judas, daqueles que vendem as pessoas, inclusive seus entes queridos, para lucro pessoal. Rezemos hoje, disse o Papa, por aqueles que, neste tempo de pandemia, fazem comércio com os necessitados. Aproveitam-se da necessidade dos outros e os vendem. Os mafiosos, os agiotas e tantos outros. Que o Senhor toque o coração deles e os converta. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Com a quarentena, a orientação é ficar em casa. Por isso, a TV Pai Eterno preparou uma programação especial para que você não perca nenhuma celebração durante a Semana Santa. Ontem, o Pedro Henrique Rabelo contou para a gente sobre a Quinta e a Sexta-feira Santa. E hoje ele fala das transmissões do Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Veja só. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos na Semana Santa e nesse momento de quarentena, com a maioria das famílias dentro de casa, a TV Pai Eterno tem uma função de evangelização importantíssima. Por isso eu trago a programação desse Sábado Santo e desse Domingo de Páscoa aqui na nossa TV Pai Eterno. Vamos começar com sábado. Logo bem cedinho, às 7 horas da manhã,
tem a celebração das Dores de Maria no Santuário Basílica. Você pode acompanhar toda a programação, como você está vendo aqui do meu lado. Às 8 horas da manhã tem a Hora da Esperança. Às 4 horas da tarde do sábado, a Vigília Pascal com o Papa Francisco lá na Itália. Às 5:30 da tarde você vai acompanhar aqui na nossa TV Pai Eterno o ofício divino das vésperas e celebração das alegrias de Maria. Isso às 5:30 da tarde. Anote aí para você não perder nada. E às 8 horas da noite deste sábado santo tem a Vigília Pascal transmitida ao vivo direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Aí a programação do sábado termina. No domingo de Páscoa, dia de alegria, dia de festa, dia de muito amor para todos nós cristãos. Teremos muitas missas transmitidas ao vivo aqui na TV Pai Eterno. Pela manhã serão 3, às 6 horas, às 8 e às 10 da manhã. Você vai poder assistir aí no conforto do seu lar, da sua casa, por isso avise todos os seus amigos, seus familiares, aqui na TV Pai Eterno você vai acompanhar tudo. Missa de Páscoa, vou repetir os horários, você já está vendo aqui do meu lado, às 6 horas, às 8 e às 10 horas da manhã. E às 5:30 da tarde, também direto do Santuário Basílica, tem mais uma missa de Páscoa. Para encerrar, no meio dessas missas em Trindade, 1h da tarde nós vamos transmitir a missa para a Páscoa com o Papa Francisco direto da Itália, direto do Vaticano. Então, 1h da tarde é a celebração com o Papa Francisco. Nesse momento de quarentena, a TV Pai Eterno estará lado a lado com você. Se você aí faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno, com certeza você já sabe que todo mês o Padre Robson de Oliveira envia uma carta aos devotos. Essa que está aqui na minha mão é a do mês de abril. Essa carta aqui, gente, ela é alimento espiritual para todos nós, não é verdade? E a gente está precisando muito nesse período que a gente está vivendo, né? Aqui o Padre Robson fala diretamente com a gente por meio de conselhos, reflexões, além dos textos de motivação que é ele mesmo que escreve, tá certo? Aqui tem testemunhos lindos que os devotos que tiveram suas vidas transformadas graças ao Pai Eterno contam pra gente. E o objetivo é sempre estimular os laços fraternos entre aqueles que fazem parte dessa família de amor e que promovem a devoção ao Divino Pai Eterno por todo o Brasil. E junto com essa cartinha vem também o boleto para você contribuir, para você deixar a sua doação. A doação ela é espontânea e o valor pode ser o que o seu coração inspirar, tá certo? Mas se essa cartinha por algum motivo ainda não chegou na sua casa, você pode deixar a sua doação por meio de uma transferência bancária. Os dados estão aqui embaixo na sua tela, você pode doar pela Caixa Econômica Federal, você pode doar pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco, também pode doar pelo Itaú e pelo Santander, tá certo? Os dados estão aí na sua tela. A gente também usa esse código que está aparecendo no canto da sua tela, ele chama QR Code. É bem fácil de usar. Só você pegar o seu celular, ligar a câmera dele e colocar aqui nesse código que ele vai te levar para a página de doações lá do nosso portal, tá certo? Lá você vai ter as formas de contribuição, são 2, o boleto que pode ser gerado e pago pelo aplicativo aí do seu banco, no seu celular mesmo, e a outra opção é o PayPal, que é uma forma de pagamento feita por meio do cartão de crédito. Fazendo isso, você ajuda essa obra de evangelização que precisa muito da sua contribuição, tá certo? Então vamos nos unir para que o nosso trabalho seja cada vez mais forte e chegue ao coração de mais e mais pessoas Brasil afora, tá bom? Se tiver alguma dúvida a respeito de alguma dessas informações que eu deixei, é só você ligar. O telefone da AFIP é o 62 35069800, certo? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e como a gente viu agora na reportagem do Pedro, a TV Pai Eterno está com uma programação super especial para você nesse fim de semana, por isso amanhã, sexta-feira santa, nós não vamos ter o JBN, tá bom? Mas na segunda-feira eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então se cuide, tenha um ótimo fim de semana e até lá.